Que tolos esses mortais são! Eles permitem que as coisas mais baratas e inúteis, que podem ser facilmente substituídas, sejam contabilizadas após adquiridas, mas nunca se consideram em dívida quando recebem a parte mais preciosa dessa mercadoria, o tempo. E, no entanto, o tempo é o empréstimo que nem o mais agradecido destinatário pode pagar. Essa, meus amigos, é a frase de Sêneca. Cada dia um pouco de nossas vidas é tirada. Enquanto crescemos, a nossa vida está em declínio. Perdemos a infância, a juventude, a adolescência e a fase adulta. Contando até mesmo o ontem, todo tempo é tempo perdido. Essa é a base de uma das principais filosofias, a filosofia do estoicismo. E essas frases resumem bem a significância que Sêneca dá para o tempo de vida e a qualidade de vida. Sêneca foi um filósofo e escritor, conselheiro do imperador Nero em Roma e tinha como base a filosofia estoica. E apesar de parecer um pouco deprimente a filosofia do estoicismo para aqueles que apenas passam superficialmente por ela, Sêneca nos ensina como dar valor no tempo de vida e como separar as coisas que podemos controlar das coisas que não podemos controlar. Como diz Sêneca, o homem vive preocupado em viver muito, porém não vive bem, enquanto deveria se preocupar em viver bem, já que o viver muito não depende dele. Bom, neste livro, Cartas de um Resiliente, republicado pela editora Faro, na verdade se trata da obra de Cartas de um Estoico, onde o conteúdo se trata de 124 cartas que foram destinadas de Sêneca para o seu amigo e pupilo, Lucílio. Bom, nessa edição você encontrará 65 preciosas cartas que Sêneca trocou com seu pupilo Lucílio, dando diversos conselhos e ensinando ele, a partir de experiências pessoais e de muita filosofia, a como lidar com os problemas da vida. Nessas cartas encontramos literalmente uma mentoria direta de Sêneca, um guia completo para viver uma vida tranquila e agradável. Sêneca bate na tecla de que cada segundo é um segundo perdido, deixando claro que devemos dar valor apenas ao momento presente. Como pilar de sua filosofia, Sêneca deixa claro o valor da amizade, o cuidado que devemos ter com as multidões e com os vícios, e mostra exatamente o caminho para evitar essas armadilhas da vida. Falando particularmente da maneira como Sêneca escreve, o seu estilo coloquial é único, simplesmente impecável, com um alto poder de síntese. Sêneca destaca as suas ideias de uma maneira muito fluida, ficando fácil para a compreensão até dos leitores menos experientes. Bom, nessas cartas você encontrará um guia completo para viver bem e com menos ansiedade em coisas do dia a dia. Sêneca nos ensina a como superar os obstáculos do dia a dia e a como ter uma rotina produtiva e completa, mesmo em situações das mais altas adversidades. Ele nos faz refletir em como gastamos o nosso tempo de vida, em busca de grandes riquezas e adquirir grandes patrimônios, quando na verdade essas coisas materiais acabam nos trazendo apenas mais preocupações. E em quase todos os finais de cada carta trocada com Lucílio, Sêneca deixa clara sua admiração pelo grande filósofo Epicuro, deixando sempre alguma menção de seus pensamentos para que Lucílio refletisse sobre a conversa que eles trocaram nas cartas. Como, por exemplo, quando Epicuro destacou: vazio é o argumento daquele filósofo segundo o qual nenhum sofrimento humano é tratado terapeuticamente, pois assim como não há utilidade na arte médica que não expulse a doença do corpo, não há na filosofia, a menos que ela expulse o sofrimento da alma. Epicuro. Se você já estudou sobre o estoicismo, você sabe que com as práticas dessa filosofia a vida fica mais agradável. E eu te afirmo que com certeza você se torna emocionalmente reativo, mais consciente do presente e muito mais resiliente. Abordando a felicidade, a preparação para a morte, o poder da amizade e as desilusões, o que são as principais causas do sofrimento humano, Sêneca deixa claro como conjugar qualidade de vida e tempo escasso. Ainda mais nos tempos de hoje, com o aumento da tecnologia e com a democratização dos smartphones, onde os algoritmos e sites trabalham para te prender, reter a sua atenção, sem você perceber, você cai num ritmo hipnótico e passa horas a fio no feed. Isso gera uma grande procrastinação e você consome conteúdos de baixa qualidade que não vão agregar em nada na sua vida. Mas é claro, o algoritmo sabe como te prender, pois o seu sistema dopaminérgico está sendo bombardeado de dopamina. Há 2000 anos atrás, Sêneca já advertiu sobre isso. Sêneca diz: mesmo se houvesse muitos anos,
você teria que gastá-los frugalmente para ter o suficiente para as coisas necessárias. Mas como é? Quando o tempo é tão escasso, que estupidez é aprender coisas supérfluas. Sêneca. Sêneca, através da observação das teses de Epicuro, com muita análise, separou a jornada da vida e da busca da felicidade em 3 categorias de homem. A primeira é o homem que busca o caminho da sabedoria por si só, sem a ajuda de ninguém, talhando o seu próprio caminho. E Sêneca dá um louvor especial a esse tipo de homem, pois o seu impulso veio de dentro, de forma espontânea. Já na segunda classificação dessa categoria de homens, ele classifica como um homem que precisa de uma ajuda externa para alcançar essa busca pela verdadeira essência, já que o mesmo não prosseguiria se não tivesse essa ajuda externa, como, por exemplo, um mentor, para ajudar a conduzir o seu caminho. E essa segunda categoria de homem, assim como a primeira, também é excelente e de nada difere as suas virtudes. Sêneca deixa claro que não há melhor ou pior. Segundo ele, não podemos desprezar de forma alguma um homem que obtém a salvação com a ajuda de outro, pois a vontade de ser salvo já significa por si só muita coisa. E ainda há uma terceira categoria de homem, da onde necessita de uma ajuda externa, porém com mais esforço ainda. Como se esse homem precisasse ser empurrado para a virtude. Apenas um guia ou um mentor não é o suficiente. Essa classe necessita de alguém para encorajá-lo, por assim dizer, forçá-lo a alcançar a virtude. E nessas 3 categorias, todas elas podem sim alcançar a virtude, porém com dificuldades diferentes. Eu vou dar um exemplo bem prático. Imagina só que existem 2 prédios, e em um deles, simplesmente, a fundação, quando foi feita, a camada de rocha maciça foi encontrada de forma mais fácil no subsolo, e o prédio se ergueu de forma mais rápida, sem interrupções na obra. Porém, já no segundo prédio, a fundação precisou ser muito mais profunda, já que a camada de rocha estava lá nas profundidades da terra. Portanto, demorou um pouco mais para ser erguido. Mas no final das contas, os 2 prédios possuem a mesma estatura, o mesmo tamanho e a mesma largura. Os 2 alcançaram a mesma virtude. E todo o esforço que foi requerido para um e para o outro já se encontra no subsolo, onde nem sequer podemos mais ver. Assim se aplica para os homens, onde alguns precisam trabalhar mais a sua fundação para alcançar essa virtude. Porém, como Sêneca deixou claro, não existe mais virtude em um do que em outro. Os 2 são igualmente virtuosos no final. É simplesmente impressionante que Sêneca, há mais de 2000 anos atrás, nos traz temas extremamente contemporâneos que se aplicam perfeitamente para a nossa sociedade moderna. Pois esse filósofo incrível nos deixou uma herança maravilhosa em suas escritas, nos mostrando como nos livrar da ansiedade e da depressão, termos uma vida mais tranquila no dia a dia e alcançarmos a nossa verdadeira essência. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, já se inscreva no canal e ative o sininho para me ajudar a produzir mais conteúdos como esse aqui. Um grande abraço!